Livro A Própria Felicidade, Fundamentos para a Constelação Familiar, volume 1, de Sophie Hellinger, Tagore Editora. O que a consciência diz é uma interpretação. Capítulo 6, A Consciência. 1. A consciência pessoal. A consciência pessoal é vivenciada como um sentido através do qual registramos o que é necessário ao nosso pertencimento. Assemelha-se ao senso de equilíbrio. Quando perdemos o equilíbrio, sentimos uma tontura. Com isto, corrigimos imediatamente nossa postura para voltarmos ao equilíbrio e ficarmos firmes. A consciência pessoal age de forma semelhante. Assim que alguém se desvia daquilo que é válido na sua família ou no seu grupo, portanto, quando a pessoa tem motivos para temer que seu comportamento coloque seu pertencimento em risco, ela fica com uma má consciência. A má consciência é tão desagradável que faz com que a pessoa mude seu comportamento para que volte a poder pertencer. A consciência pessoal segue 3 necessidades que lhe são praticamente idênticas. 1. A necessidade de pertencimento. A consciência zela pelo pertencimento. Quando faço algo que compromete o pertencimento, eu fico com uma má consciência, o que faz com que eu mude meu comportamento para que eu volte a pertencer. A sensação de inocência não significa nada além de que eu estou seguro de que posso pertencer, e a sensação de culpa de que eu tenho motivos para temer que eu tenha perdido o meu pertencimento. 2. A necessidade de equilíbrio entre o dar e tomar. Esta necessidade possibilita a troca entre os membros do sistema. Já que está ligada à necessidade de pertencimento, ela geralmente se manifesta da seguinte forma: quando eu recebo algo bom, eu sinto o desejo de compensar, já que me sinto pertencente e amo, e dou um pouco mais do que eu recebi. No outro acontece a mesma coisa, ele também retribui com um pouco mais e assim a troca cresce e o relacionamento se aprofunda desta forma. Esta necessidade de equilíbrio também tem um lado negativo. Quando alguém me faz mal, eu sinto o desejo de me vingar, e, assim, cresce a troca do mal. Este desejo por justiça e vingança é tão forte que muitas vezes por ela é sacrificada a necessidade de pertencimento. Muitas brigas e conflitos também entre povos têm sua origem neste desejo por justiça e vingança. 3. A necessidade de ordem. Há certas regras de jogo que devem ser respeitadas. Quem as segue se sente diligente, e quem não as cumpre sente que tem que pagar um preço por isso, por exemplo, uma penalidade. A consciência pessoal nos vincula de maneira mais forte quando estamos numa posição inferior dentro de um grupo e estamos à mercê dele. Na medida em que ganhamos poder dentro do grupo ou que nos tornamos mais independentes dele, este vínculo afrouxa e, assim, a consciência se torna menos rígida também. Os fracos são diligentes e permanecem fiéis porque estão presos. Na família são as crianças, em uma empresa os funcionários de baixo escalão, no exército os soldados rasos e na igreja os religiosos. Em nome do bem dos fortes, eles diligentemente sacrificam sua saúde, inocência, felicidade de vida, mesmo quando os fortes talvez abusem deles, de forma absolutamente inescrupulosa pelo assim chamado bem maior. São os pequenos que sofrem as consequências pelos grandes. São os carrascos que fazem o trabalho sujo, os heróis de causas perdidas, as ovelhas do rebanho que se deixam levar ao abate, e as vítimas que pagam a conta. A consciência que vincula também restringe e exclui. Por isso, se quisermos permanecer no nosso grupo, muitas vezes temos que negar aos outros o pertencimento que reivindicamos para nós, exclusivamente por serem diferentes. Quem sempre segue a sua consciência rejeita os outros. Para poder pertencer à sua família, a pessoa tem que menosprezar quem é diferente por ter outra consciência, considerar os outros inferiores e a si mesmo superior. Então, nós nos tornamos horríveis para os outros por causa da consciência. Porque, em nome da consciência, temos que desejar ou fazer aos outros, e somente por serem diferentes, o que tememos ser a pior consequência da culpa
e a pior ameaça, a exclusão do grupo. Porém, assim como agimos com eles, outros agem conosco, também em nome da consciência. Assim, nós nos impomos mutuamente limites para o bem e, em nome da consciência, suspendemos estes mesmos limites para o mal. Todas as distinções feitas entre bem e mal, entre o escolhido ou desprezado, ou entre céu e inferno, provém da consciência. Portanto, a inocência e a culpa não são sinônimos para bem e mal. Muitas vezes cometemos atos terríveis com boa consciência e atos bons com má consciência. Cometemos atos terríveis com a boa consciência quando servem para nos vincular ao grupo que nos é vital. E, por outro lado, fazemos atos bons com a má consciência quando eles comprometem o vínculo a este grupo. A boa consciência de um e a boa consciência do outro se tornam o pomo da discórdia, que separa pessoas, povos e religiões. A sua boa consciência os joga uns contra os outros. Ela justifica cometer as piores atrocidades contra outros, como é o caso das guerras religiosas. Com isso, a consciência está contra o respeito e o amor por outras pessoas que são diferentes. Portanto, a medida para a consciência é aquilo que é válido no grupo ao qual pertencemos. Por isso, pessoas de grupos distintos têm consciências diferentes e quem pertence a mais de um grupo tem uma consciência diferente para cada grupo. A consciência nos mantém no grupo, como o cão pastor mantém as ovelhas no rebanho. Quando mudamos de ambiente, ela troca de cor como um camaleão para nos proteger. Por isso, temos uma consciência com a mãe e outra com o pai, uma na família e outra no trabalho, uma na igreja e outra na mesa do bar, mas sempre é uma questão de vínculo e do amor que vincula, e de medo da separação e da perda. Às vezes, experienciamos a consciência como se fosse uma só. Na maioria das vezes, no entanto, mais se assemelha a um grupo no qual diferentes representantes buscam impor de diferentes maneiras seus diferentes objetivos com diferentes sensações de culpa e inocência. Eles se apoiam mutuamente e, para o bem do todo, também mantêm-se sob controle mútuo. Mesmo assim, elas servem, ainda que se opõem, a uma ordem superior, assim como um general que, em diferentes frentes de batalha, com diferentes tropas, em diferentes terrenos, com recursos distintos e com táticas distintas, tenta obter vitórias distintas. Esta ordem somente permite atingir êxitos parciais em todas as frentes a serviço de um todo maior. Por isso, a inocência só tem sucesso parcial. Bert escreveu o seguinte conto sobre o assunto: O jogador. Eles se apresentam como adversários, sentam-se frente a frente e jogam no mesmo tabuleiro com várias peças, seguindo regras complexas, passo a passo, o mesmo jogo real. Ambos sacrificam diferentes peças ao seu jogo e tensos mantêm-se em xeque até o fim do movimento. Quando não resta mais nada, a partida está terminada. Eles trocam os lados e as cores e inicia-se outra partida do mesmo jogo. Quem, porém, jogar por muito tempo e várias vezes ganha e várias vezes perde, torna-se mestre de ambos os lados. 2. A superação dos limites da consciência. Como se resolve o conflito entre as diferentes consciências? Eu vou antecipar um pouco aqui, porque isto vai além da constelação familiar clássica. A nova constelação familiar mostrou que os dois grupos crescem para além da própria consciência quando reconhecem outras consciências como sendo equivalentes à sua. Na nova constelação familiar, superam-se os limites das diferentes consciências, porque o espírito criador, que coloca os representantes em movimento, nos eleva acima da nossa consciência pessoal a um outro plano, um plano do amor que não conhece rejeição. Neste sentido, todos se purificam sem consciência. Portanto, quem quiser desvendar os mistérios da consciência terá que se aventurar em um labirinto e precisará de muitos fios condutores que lhe ajudem a distinguir, em meio a emaranhado de caminhos, entre os quais levam para fora do labirinto,
e os que acabam em nada. Bert escreveu o seguinte conto sobre o assunto: O Fio Vermelho. A imagem do fio vermelho remonta à lenda de Ariadne, que deu um longo fio de lã vermelha a Teseu para que ele conseguisse achar a saída do labirinto, depois de enfrentar e matar o Minotauro. Nós também recebemos um fio vermelho nas nossas vidas. Sempre que estivermos correndo o risco de desviar do caminho reto, ele ajuda a nos conduzir de volta das trevas para a luz. Esta é uma imagem simplificada. Na verdade, temos um fio vermelho em cada uma das mãos. Na mão direita é um fio vermelho grosso, na mão esquerda ele é tão fino que nossos dedos mal conseguem senti-lo. O fio grosso na mão direita acaba depois de um tempo. Com ele, chegamos a um fim, embora nossa jornada ainda continue. Com a ajuda dele, voltamos para trás, ao local de origem, de onde partimos. Talvez ainda tentemos mais uma segunda e mais tarde uma terceira ou quarta vez, sempre com o mesmo resultado. Este fio vermelho não é suficiente para irmos adiante. Se dependermos dele, passaremos a vida inteira indo e vindo sem achar a outra saída. Esta se encontra mais à frente, do outro lado, e leva a outro nível de amplidão e clareza. Quando chegarmos ao fim do fio vermelho grosso, talvez nos lembremos do outro, muito mais fino, e que até agora nos parecia quase imperceptível por não nos dar firmeza. A questão é: nós nos atrevemos a confiar nele? Nós nos atrevemos a soltar o fio vermelho grosso e a seguir o fio vermelho fino no labirinto da nossa vida? Nesse meio tempo, devemos nos perguntar: quem ou o que é este fio vermelho grosso, forte, mas curto demais? E quem ou o que é este fio fino, mas longo, que nos mostra a outra saída e nos conduz a outra clareza? O fio grosso em que acreditamos poder confiar facilmente é nossa boa consciência. No labirinto da vida, ele somente nos conduz por um curto trecho. No fim, em vez de nos levar à saída, ele nos traz de volta ao ponto de partida. Por quê? Porque com a ajuda dele, nós sempre decidimos entre o bem e o mal. E assim, o nosso amor chega logo ao seu fim. A clareza que faz aparecer o suposto mal sobre outra ótica permanece escura para aqueles que confiam na boa consciência. Eles sempre voltam para o mesmo ponto de partida. Lá se orientam rapidamente, acham que está tudo em ordem e recomeçam mais uma vez o mesmo jogo. Agora, provavelmente, queremos saber para onde nos leva o fio vermelho fino. Como sentimos na nossa mão esquerda? Nós o sentimos na abertura e no amor por tudo como é, na abertura e no amor pelo bem e pelo mal, indistintamente, para além de nossa culpa e inocência. Paramos constantemente com este fio na mão esquerda. Nós nos asseguramos se ainda o seguimos, se ainda o sentimos na mão esquerda. Somente então continuamos a tatear ao longo dele. Como podemos reconhecer que ainda o temos na mão? Que vínculo com ele permanece? Nós o sentimos na nossa profunda tranquilidade, para além da pressa. Ao invés de caminharmos por conta própria, nos sentimos suavemente puxados até que, depois de um longo tempo, avistamos ao longe a saída do labirinto como uma luz. Com sua ajuda, quase chegamos ao destino. Chegando ao final do nosso labirinto, vemos tudo, assim como é, mergulhados em uma luz suave. As diferenças se esvanecem. Nós nos sentimos silenciosamente unos com tudo, assim como é. Como? Com um amor todo abrangente, levados pelo amor da nossa origem, permanecendo um com tudo. Ok, rapidamente só falar um pouquinho sobre esses dois poemas, esses dois textos poéticos, né? Que estão falando dos limites da consciência. Né? Agora eu vim aqui, eu estava com outro livro aqui do lado, O Amor do Espírito, realmente no Amor do Espírito, esse poema não é o jogador, são os jogadores. Mas é interessante, porque como o jogador também somos nós mesmos que experimentamos os dois lados do tabuleiro, né?
e experimentamos ir para um lado, o lado do bem, o lado do mal, o lado de estar com a consciência culpada, o lado de estar com a consciência tranquila, e assim vamos experimentando os dois lados e, como ele diz aqui, com a esperança de nos tornarmos mestres. Mas, no nosso dia a dia, o que nós experimentamos? Cotidianamente, todo instante, conflito entre diferentes consciências. Isso pode se dar internamente, em nós mesmos. Às vezes eu posso ter um dilema que, para minha moral, parece algo que não pode ser, que é feio, que é ruim, mas que internamente eu sinto desejo, eu tenho instinto, eu tenho vontade. Então, eu estou falando aí de dois níveis: consciência restrita, consciência pessoal. Por exemplo, vou me relacionar com um homem ou uma mulher casada. E no nível profundo e instintivo, eu sou empurrada para aquela situação, sinto desejo, sinto instinto. Então, a gente vive isso cotidianamente. Quem nós temos nas nossas mãos? Aí, para poder resolver o conflito da consciência, nós temos dois fios. Um é o fio da consciência tranquila, que é esse que vai ficar sempre tranquilo quando eu faço o que me diz a moral e os bons costumes. E um é onde eu posso, em mim mesma e fora de mim, dar um lugar para isso que aparentemente é mal, tanto quanto ou com o mesmo valor para aquilo que aparentemente é bem. Ou seja, quando eu pratico esse amor do espírito que nos ensina Bert Hellinger, e podemos sentir essa tranquilidade, essa harmonia, essa sintonia que revela a nossa sintonia com a consciência espiritual, né? Então, quando a gente estiver sentindo essa tranquilidade que vem após a inclusão do bem e do mal, após a inclusão de todas as possibilidades que podem me parecer, inclusive, impensáveis, aí sim, nós estamos experimentando esse fio fino. Por quê? Só terminando esse assunto. Muitas vezes, quando acontece algo trágico dentro da história de uma família, esse algo trágico aconteceu numa geração, na outra geração, ou na mesma geração, por exemplo, ele é mal falado, depois aquela situação vira um tabu, e em outra geração ela pode chegar a ser um impensável. Aquilo que eu não consigo nem pensar também pode se relacionar a um segredo muito trágico que aconteceu dentro da família. Mas eu não posso nem pensar, o pensamento não tem nem direito de existir, o desejo também não tem direito de existir, de pertencer. Entendam? Então, que o caminho é ir além desses impensáveis, disso que eu não posso viver, fazer ou sentir, e além disso, dando a mesma importância, o mesmo valor, o mesmo amor, o mesmo carinho, a mesma consideração ao que parece bom, ao que parece mal, ao que parece possível, ao que não parece possível, ao que parece certo, ao que parece errado. Espero que eu possa ter ajudado. 3. A consciência coletiva. A consciência inconsciente de grupo ou de clã, que na nova constelação familiar seria chamado consciência coletiva, é uma instância que não age individualmente. Dela participam da mesma forma vários membros da família. Esta consciência abrange filhos, pais, irmãos dos pais, avós, às vezes bisavós e todas as pessoas cujo prejuízo ou dano trouxe alguma vantagem a alguém dentro do sistema. A consciência coletiva segue as mesmas necessidades que a consciência pessoal, mas de forma completamente diferente. Aqui não se trata do indivíduo, mas de um clã ou grupo. A consciência coletiva age no oculto e é hierarquicamente superior à consciência pessoal. A consciência pessoal superficial nos deixa cegos para a consciência coletiva. Muitas vezes infringimos esta consciência abrangente justamente por seguirmos a consciência pessoal. Vejamos mais de perto quais são as 3 necessidades da consciência coletiva. 1. A necessidade de pertencimento para todos os integrantes.
Esta não é a necessidade de um indivíduo, mas de um grupo. Dentro deste grupo ou sistema, a consciência coletiva age como uma instância que cuida para que nenhum de seus membros se perca. Portanto, ela zela pelo vínculo em um sentido muito mais amplo do que a consciência pessoal o faz. A consciência coletiva se ocupa daqueles membros que nós excluímos da nossa alma e da nossa consciência, seja porque nós os tememos ou condenamos, ou porque outros têm uma dívida com eles, sem que esta culpa tenha sido nomeada ou, muito menos, expiada. Seja porque eles tenham pagado por algo que nós tomamos e recebemos, sem que tenhamos lhe agradecido ou que os tenhamos honrado por isto. Esta consciência acolhe os excluídos e negligenciados, os esquecidos e os mortos. Ela tenta, então, restaurar a completude perdida, fazendo com que outro membro represente esta pessoa excluída. Isto se torna o destino desta pessoa, sem que ela o saiba e sem que ela entenda o porquê. 2. A necessidade de equilíbrio. Basicamente, os processos descritos e que podem ser observados na necessidade de pertencimento também decorrem da necessidade de equilíbrio. No entanto, a consciência coletiva não tem nenhuma compaixão com o membro que vem depois e que é escolhido para restabelecer o pertencimento e compensar. Ela o sacrifica às necessidades do clã. Um neto pode, por exemplo, por uma identificação inconsciente, imitar um avô excluído e viver, sentir, planejar e fracassar como ele, sem reconhecer o contexto. Para a consciência coletiva, isto é um equilíbrio, embora em nível arcaico, já que ela é uma consciência arcaica. Isto leva a uma compensação cega no negativo que não ajuda ninguém. A injustiça cometida contra o antepassado somente é repetida com o inocente que veio depois, mas não é reparada. O excluído permanece excluído mesmo assim. 3. A necessidade de hierarquia. Trata-se aqui de uma necessidade completamente diferente de hierarquia-ordem em relação à que encontramos na consciência pessoal. Segundo a ordem da consciência coletiva, os que vieram antes têm precedência sobre os que vêm depois. Por isto, pais têm precedência sobre os filhos, o primogênito sobre o segundo filho, etc. Sempre que esta hierarquia é desrespeitada, como, por exemplo, quando um filho se intromete nos assuntos dos pais ou quando tenta expiar um pecado dos pais, a consciência coletiva pune esta tentativa com fracasso. É contraditório e trágico que a consciência coletiva escolha um membro que veio mais tarde para representar um excluído anterior, mas que o deixe fracassar e até o puna por infringir a ordem de precedência do anterior. A compensação, segundo a consciência coletiva, não inclui justiça para os que vêm depois, como se estes tivessem precedência igual ou até superior à dos anteriores. Este equilíbrio arcaico considera somente os que vieram antes e ignora os que vêm depois. Por isso, a consciência coletiva não permite que os que vêm depois se intrometam nos assuntos dos que vieram antes, seja para fazer valer os seus direitos em seu lugar, ou para expiar a culpa em seu lugar, ou para, posteriormente, libertá-los do seu destino, porque este foi terrível. Sobre a influência da consciência coletiva, o que veio depois reage a tal pretensão com a necessidade de fracasso e derrota. Se alguém em um clã apresentar comportamentos autodestrutivos e se uma pessoa atuante na busca por objetivos aparentemente nobres fica metaforicamente cega e encena o seu fracasso e sua decadência, esta pessoa geralmente é alguém que, na ordem de precedência, veio depois e que, com seu fracasso, finalmente honra, com alívio, alguém que, na ordem de precedência, veio antes. O poder presumido termina em impotência, o direito presumido em injustiça e o destino presumido em tragédia, frequentemente com doenças ou até a própria morte. Quanto à consciência coletiva inconsciente, não se tem absolutamente nenhuma liberdade, a não ser que se tenha aprendido a compreender suas leis,
que a constelação familiar traz à tona. Pode-se ver, então, que uma pessoa precisa necessariamente representar outra sem nunca ter sabido disso até o momento. Há, portanto, um conhecimento que vai muito além do que geralmente se baseia em uma comunicação normal. Quando sabemos como esta consciência coletiva funciona, pode-se libertar a pessoa deste destino, desde que ela o queira. Para isto, a pessoa excluída deve ser acolhida e reconhecida na família ou no grupo. A partir daí, não será mais necessário imitá-la. Segue aqui um exemplo que um cliente comunicou a Bert por carta. A bisavó deste cliente casou-se com um jovem fazendeiro e ficou grávida. Ainda durante a gravidez, no dia 31 de dezembro, o marido morreu de febre tifoide. Ele tinha 27 anos de idade. Um grande número de incidentes que aconteceram a partir daí indicam que a bisavó, já durante o casamento, tinha um relacionamento com aquele que seria seu segundo marido e que a morte do primeiro marido estaria ligada a isto. Levantou-se até mesmo a hipótese de que ele teria sido assassinado. A bisavó casou com o segundo marido, bisavô do cliente, no dia 27 de janeiro. Este bisavô sofreu um acidente fatal quando seu filho tinha 27 anos. Exatamente 27 anos depois, um neto do bisavô também morreu em um acidente semelhante. Outro neto desapareceu aos 27 anos de idade. Exatamente 100 anos após a morte do primeiro marido da bisavó, no dia 31 de dezembro, um bisneto de 27 anos enlouqueceu completamente. Era, portanto, a idade e a data em que o primeiro marido da bisavó morrera. No dia 27 de janeiro, a data do casamento da bisavó com seu segundo marido, este bisneto se enforcou. A mulher dele estava grávida, assim como a bisavó estava quando seu primeiro marido morreu. Um mês antes da data desta carta, o filho do homem que se enforcou, ou seja, o tataraneto da bisavó do cliente, fez 27 anos. Meu cliente tinha um pressentimento que poderia acontecer alguma coisa a este filho, mas achava que seria mais provável que fosse na data de falecimento deste pai, ou seja, no dia 27 de janeiro. Ele foi até ele para protegê-lo e juntos visitaram o túmulo do pai. A mãe do rapaz depois contou que, no dia 31 de dezembro, ele enlouqueceu completamente. Ficava manuseando um revólver e já tinha tomado todas as providências para se matar. No entanto, ela e seu segundo marido conseguiram dissuadi-lo. Isto aconteceu exatamente 127 anos depois que o primeiro marido da bisavó morreu aos 27 anos de idade no dia 31 de dezembro. Deve-se dizer ainda que estes parentes de nada sabiam do primeiro marido da bisavó. Portanto, aqui um incidente terrível teve consequências trágicas até a quarta e quinta geração. Mas esta história ainda continua. Alguns meses após esta carta, este cliente chegou até nós, em pânico, porque tinha tendências suicidas e não conseguia mais afastar tais pensamentos. Bert lhe disse para imaginar que estava diante do primeiro marido da bisavó, olhar para ele e se curvar profundamente diante dele, até o chão, e lhe dizer: eu honro você, você tem um lugar no meu coração. Por favor, me abençoe se eu ficar. Em seguida, o fez dizer à bisavó e ao bisavô: o que quer que tenha sido sua culpa, eu a deixo com vocês. Eu sou apenas uma criança. Depois, pediu para que imaginasse que estava tirando cuidadosamente a cabeça de uma corda que dava lentamente um passo para trás e a deixava pendurada. Ele assim o fez. Depois disto, se sentiu aliviado e livre de seus pensamentos suicidas. Desde então, o primeiro marido da bisavó tem sido um amigo protetor para ele. A solução. Este exemplo também mostra uma solução que, e a consciência coletiva assim o exige, preenche com um efeito curativo. Os excluídos recebem a honra, o lugar e a posição que lhes cabe, e os que vieram depois deixam a culpa e as consequências lá, onde devem estar. Eles humildemente se retiram.
chega-se a um equilíbrio que traz reconhecimento e paz para todos. Muito bem mesmo. Aqui nós temos, então, uma parte que vai explicar, né? Em primeiro lugar, vocês observem que aqui, o que hoje a gente chama de consciência coletiva, ou consciência de grupo, inicialmente foi chamada de consciência de clã, Hellinger. Se não me engano, ele até descreve essa consciência dessa maneira, ainda no livro A Fonte Não Precisa Perguntar pelo Caminho. E, vejam bem, tanto a consciência restrita ao pessoal, ou consciente, como a consciência de clã, ou de grupo, ou inconsciente, elas vai seguir as mesmas necessidades. As duas vão seguir as mesmas necessidades, sendo que a consciência pessoal restrita ela é mais superficial, polarizadora, e ela às vezes nos deixa cego para essa consciência de clã, essa consciência profunda, que é, de um modo geral, o que aparece dentro dos movimentos da alma de uma constelação. As três necessidades são as mesmas, são pertencimento, equilíbrio e hierarquia, só que elas atuam e se manifestam de uma outra maneira, né? Não sei se vocês já leram, já estudaram, mas o que define cada nível de consciência? O que define cada nível de consciência é a amplitude do amor. A consciência restrita, ela só toma em conta aqueles que fazem parte do grupo restrito. A consciência de clã, ou a consciência de grupo, toma em conta todos os membros do passado familiar. E a consciência espiritual toma tudo e todos na sua consciência, no seu amor, na amplitude do seu amor. Então, essas três necessidades, elas vão se manifestar de uma maneira completamente diferente na consciência de clã. Na consciência restrita, eu dou a alguns o direito de pertencer e outros não, de acordo com a moral, de acordo com os padrões, de acordo com aquilo que é aceito ou não dentro do meu grupo restrito. Mas isso não acontece no nível da consciência coletiva, no início desse nível da consciência de clã. Porque ela é amoral, então tudo que acontece está ok e nada pode ser excluído. Então, ela pune a todos, digamos assim, né? Não vamos colocar esse pune aí entre aspas, com a exclusão do que quer que seja. Não tem moral. Então, excluiu, dançou. Então, se no nível da consciência restrita eu excluo, isso serve, isso no nível serve, o que vai estar acontecendo no nível profundo? Vai estar acontecendo justamente o inverso. Vai vir uma força que vai fazer com que esses excluídos sejam novamente representados, sem nenhuma compaixão. Então, toda injustiça cometida contra um antepassado vai ser repetida com um inocente que veio depois, porém, esta repetição não é reparadora. No final desse capítulo, nós vamos entender como que acontece essa reparação. E todas as vezes que essa hierarquia é desrespeitada, né, que é a terceira necessidade, seja com amor ou sem amor, o que é desrespeitar com amor? Vocês já sabem. Desrespeitar com amor é eu querer assumir alguma coisa por um membro anterior, seja por um pai, por uma mãe, um familiar, um irmão, um chefe, sei lá, qualquer pessoa que esteja num nível hierárquico superior. Com amor, eu quero fazer algo bom por essa pessoa, defendo essa pessoa, cuido da saúde dessa pessoa, cuido das contas dessa pessoa, o que quer que seja. Qual a consequência? Essa pessoa vai ficar brava comigo, eu não vou ter sucesso e, por exemplo, posso inclusive ter outras consequências piores, como adoecer. Bom, então a compensação no nível da consciência de clã, ela não inclui justiça para quem vem depois. Não é igual. Quem veio antes tem
precedência sobre quem veio depois. Vejam bem que coisa maravilhosa. O poder usurpado termina em impotência. Estou experimentando impotência na minha vida. De quem ou quando eu usurpei o poder. Foi do meu ex-marido, que eu não deixava ele fazer nada dentro de casa, entendeu? Foi da minha mãe e do meu pai, que eu resolvia tudo para eles. Da onde que veio esse sentimento de impotência? Direito usurpado leva à injustiça. Então eu estou experimentando uma injustiça. De quem é que eu roubei o direito? Em qual situação? Destino usurpado termina em tragédia, doença, morte. Estou experimentando doença, então, destino de quem é esse? Que eu estou tomando como se fosse meu. Entende? Ok. Então, com relação a essa consciência, nós não temos nenhuma liberdade. Por favor, marquem no livrinho de vocês esse exemplo da síndrome de aniversário, porque esse exemplo é um exemplo clássico. É um exemplo para ser usado no trabalho final, é um exemplo para vocês usarem dentro de um grupo, entendeu? E mostrar de que maneira que acontece essa repetição trágica até 4, 5 gerações. Agora vamos para a parte que realmente importa. Como é a solução? Então, na 5ª geração, imaginou o bisavô. Só que tudo bem, gente, nessa história, a gente sabe que esse bisavô morreu, mas quantas vezes o nosso cliente vai chegar com pensamentos suicidas, por exemplo, nós não sabemos de onde veio. Então, tem algo que é muito importante nesse retornar à origem do acontecimento trágico. Então, eu posso saber que é o bisavô, mas eu posso também não saber quem é ou são essas pessoas. Então, o cliente vai se colocar na frente dessa pessoa e a atitude. Alô, Germana, não é a palavrinha escrita igualzinha está no livro. Eu honro você, você tem um lugar no meu coração, me abençoe se eu ficar. Então, as palavrinhas podem ser outras, mas a atitude é essa. Eu honro aquela pessoa, eu vejo aquela pessoa, eu dou um lugar para aquela pessoa e o destino dela dentro de mim e peço a bênção dela. Ou seja, ela vai deixar de uma maldição, vai virar uma bendição dentro da família, né? Então, e eu deixo com aquelas pessoas, porque tem aí como se fosse um corte de um cordão umbilical. Deixar o que aconteceu com quem aconteceu, né? Então, os excluídos vão receber a honra, o lugar, né, que lhes cabe dentro da família, dentro da história, e nós vamos deixar a culpa e as consequências lá aonde aconteceram. Essa é a maneira como eles humildemente se retiram e nos abençoam. E